Olá, meus queridos, meus guerreiros, graça e paz. Como é que vocês estão? Uma certa vez, Jesus ele fez um convite. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite. É um convite para aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão cansados. Não tem para onde correr. É somente nele que vamos encontrar descanso e paz. Somente nele. Só em Jesus. Não adianta procurar em bebidas, drogas, mulheres, homens, sexo. Não adianta procurar no dinheiro, porque descanso e paz nós só vamos encontrar em Jesus. Como o filho pródigo. Conhece a história dele? O filho mais moço de um senhor, não contente em viver na casa do seu pai, talvez porque tinha regras, talvez porque ele não tinha a liberdade que ele gostaria de ter, talvez porque ele gostaria de fazer algumas coisas e na casa do seu pai não tinha uma certa privacidade. Então ele pede a sua parte na herança e o pai dá para ele. Ele pega a sua parte e vai para uma terra longe da casa do seu pai. E lá ele vive a vida da forma que ele gostaria de viver, da forma que ele sempre sonhou em viver. Por um momento, ele estava vivendo uma vida maravilhosa. Só que aí o dinheiro acaba, e depois que o dinheiro acaba, amigos que ele achava que eram amigos começaram a se revelar, a capa começou a cair, as máscaras começaram a cair. E ele começa a perceber que não tinha ninguém. Ele começa a perceber que ele está sozinho. Aí ele começa a passar por necessidade. O que estava maravilhoso começa a se tornar um grande pesadelo. O que ele achava que era para sempre, ele começou a ver a realidade. Que aquilo que ele estava vivendo e o que aquilo estava proporcionando a ele era apenas passageiro. E ele começa a passar necessidade e ele começa a tentar dar um jeito. Ele procura um trabalho, ele encontra um trabalho, alimentar porcos de um senhor. E ele está trabalhando nesse trabalho. E ele passava tanta fome, mas tanta fome, que ele desejava comer da comida que os porcos comiam. E foi aí que ele lembrou da época que ele morava na casa do seu pai. Ele começou a lembrar dos empregados do seu pai, da alimentação dos empregados. E ele começou a lembrar que os empregados comiam tão bem. Os empregados, sabe? Comiam tão bem na casa do seu pai. E ele lá, passando por aquela situação.
Às vezes a gente só vai valorizar quando a gente perde. A gente só vai perceber, sabe, algumas coisas, o quanto elas são importantes depois que a gente perde. Porque enquanto a gente tem, a gente fica tão focado naquilo que a gente não tem, que a gente se esquece de agradecer por aquilo que a gente tem. Filosofia agora, né? Existem momentos que a gente precisa parar para poder perceber a importância das coisas que a gente tem. Você não precisa perder para você poder perceber isso. Não espere perder para você perceber o quanto pessoas são importantes, o quanto coisas são importantes, o quanto aquilo que você tem é importante. Então aquele rapaz, ele começa a sentir falta. E ele passa por cima do orgulho, passa por cima da vergonha, e ele decide voltar para a casa do seu pai. E ele vai indo. Ele vai caminhando. Roupa suja, sandálias gastas, semblante caído, alma angustiada, coração quebrado, todo machucado, por dentro, por fora, sabe? E quando ele está aproximando da casa do seu pai, o seu pai o reconhece e sai correndo para abraçá-lo. Essa história, essa parábola, ela foi contada por Jesus. E é uma história que representa, sabe, algo muito lindo, que é o amor de Deus para com a nossa vida. Deus, ele não nos impede, sabe, de fazer escolhas. Qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de escolha. E nisso, às vezes a gente acaba fazendo escolhas erradas, a gente acaba fazendo escolhas que a gente acha que vai ser bom pra gente, porque se alguém perguntasse para aquele jovem, antes dele, sabe, decidir sair da casa do seu pai, se alguém perguntasse para ele, você tem certeza do que você está fazendo? Ele ia dizer sim, tenho. Por que você está fazendo isso? Ele iria dizer, eu estou fazendo isso porque eu acho que isso é o melhor para mim, eu acho que isso vai me fazer bem, vai me fazer feliz. Mas você percebe que no final não fez bem para aquele jovem. E assim, muitas das vezes, é na nossa vida. A gente faz escolhas baseado no pensamento que aquilo vai nos fazer bem. Mas muitas das vezes, nem tudo que a gente acha que vai nos fazer bem, de fato faz bem pra gente. Existem pessoas que são sábias, que conseguem ouvir a voz do Pai e conseguem, sabe, evitar muitos desgastes. Outras pessoas só aprendem quebrando a cara, só aprendem sofrendo as consequências. Mas no final de tudo, se qualquer pessoa decidir voltar para o Pai, independente de como esteja, o Pai vai receber de braços abertos. Aquele pai correu, abraçou seu filho, já mandou seus empregados trazer uma roupa nova, sandália nova, um anel para colocar no dedo. E isso significa que o pai recebeu o seu filho como filho. Ele nunca deixou de ser filho. Nunca deixou. O pai mandou preparar uma grande festa. Uma linda festa para o seu filho. Isso é lindo. É somente nele.
Só em Jesus vamos encontrar paz e descanso para a nossa alma, para o nosso coração. Quem sabe você neste momento é uma pessoa que se encontra perdida, sem força. Talvez você se encontre numa situação difícil. Vícios, drogas, prostituição. E você já entendeu que não se encontra descanso nisso. Não se encontra paz nisso. Só que você não tem forças para voltar para o Pai. Eu quero nesse momento te dizer uma coisa. Você pode voltar para o Pai aí mesmo. Você não precisa estar, dentro de uma igreja para voltar para o Pai. Não, o véu do templo já se rasgou. Você pode ter essa experiência. Basta você ter fé. Fé. Começa a ter uma intimidade com Ele de novo. Há quanto tempo você não fala com teu pai? Há quanto tempo você não conversa com ele? Há quanto tempo você, não tem essa troca com seu pai? Fale com ele. Eu sei que há um monte de coisas na sua cabeça. Depois de tudo que você já fez, depois de tudo que você já praticou, para onde você foi, para onde você andou, há uma grande pergunta aí. Será que eu posso falar ainda com Deus? Será que eu posso ainda conversar com Deus? Será que Ele me escuta? Será que Ele me ouve? Será que Ele é real mesmo? Eu quero te dizer, Jesus, Ele não vai te lançar fora, Deus não vai te lançar fora. E Ele existe. Ele existe. Inclusive, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Ele existe. Volte. Do jeito que você está mesmo, volte. Volte a ter intimidade com Ele, volte a falar com Ele. Eu não estou falando para você voltar para a religião. Eu estou falando para você voltar para o Pai. Eu estou falando para você voltar para Cristo. E esqueça os religiosos falando. Ser crente é uma coisa, ser cristão é outra. Esqueça isso. Ser crente assim, até o diabo é. Não esqueça isso. Esqueça. Eu só quero que você volte até aquela intimidade que você tinha com o Pai. É só isso que eu quero. Oh, glória. A religião afasta as pessoas do Pai. Porque a religião, ela prega que você deve ser perfeito para poder falar com o Pai, para poder estar com o Pai, para poder sentir a presença do Pai. E nem eles são perfeitos. Eu só quero que você fale com o Pai de novo. É somente nele que você vai encontrar. Somente nele que você vai encontrar consolo e paz. O convite está aí. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O céu tem alívio para a tua alma. O céu tem consolo para a tua alma. O céu tem descanso. Tem descanso. Tem descanso.
Oh glória, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Amigo, Espírito Santo amigo, Consolador, ministra aos corações, fala em cada coração. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Não deixe de compartilhar essa mensagem. É madrugada, mas compartilhe para que as pessoas, logo ao acordarem, venham ter a oportunidade de assistir e de receber. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te fortaleça e que você encontre a paz e o descanso que você tanto procurava. Que você encontre em Cristo, pela fé. Amém? Muito obrigado às pessoas que compartilharam, estão compartilhando, vão compartilhar. Obrigado você que enviou estrelas e que vai enviar também. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e um ótimo dia para você. Deus abençoe.